C cedilha an ou 11. A questão da viagem astral apresenta, naturalmente, importância vital, e por esse motivo pode haver vantagem em dedicarmos esta lição a uma soma maior de observações a esse passatempo fascinante. Sugerimos que você leia com cuidado esta lição percorrendo-a pelo menos tão meticulosamente como fez com as lições anteriores, e decida então escolher um anoitecer, com alguns dias de antecedência, para a sua experiência. Prepare-se, pensando que nesse anoitecer escolhido, você vai sair do corpo e continuar inteiramente consciente, consciente de tudo quanto acontece. Como sabe, há muita coisa a preparar e há que decidir com antecedência o que se pretende fazer. Os antigos utilizavam encantamentos, ou seja, em outras palavras, repetiam um mantra, isto é, uma forma de oração, que tinha como objetivo a subjugação do subconsciente. Repetindo esse mantra, o consciente, que constitui apenas uma 10ª parte de nós, conseguia emitir uma ordem imperativa ao subconsciente. Você poderia utilizar um mantra como o seguinte: no dia tal e qual, vou viajar no mundo astral, e vou permanecer inteiramente consciente de tudo que fizer, inteiramente consciente de tudo quanto vir. Lembrar-me-ei de tudo, quando estiver novamente no corpo. Farei isso sem fracassar. Você deve repetir esse mantra em grupo de 3, isto é, deve dizê-lo, repeti-lo, e então, repeti-lo mais uma vez. O mecanismo da coisa é mais ou menos o seguinte: afirma-se algo e isso não basta para alertar o subconsciente, porque estamos sempre a dizer coisas, e temos a certeza de que o subconsciente julga que a parte consciente de nós é muito faladora. Tendo enunciado o nosso mantra uma vez, o subconsciente não fica em alerta, de modo algum. Na segunda vez, as mesmas palavras são pronunciadas, e devem sê-lo de modo inteiramente idêntico, sendo quando o subconsciente começa a dar atenção à terceira afirmação. O subconsciente, poderíamos dizer, fica a analisar do que se tratará, colocando-se então inteiramente receptivo ao nosso mantra, que é recebido e armazenado. Suponhamos que você faça suas 3 afirmações pela manhã, repetindo-as, quando estiver a sós, naturalmente ao meio-dia, outra vez à tarde, e mais uma vez antes de deitar-se para dormir. É como bater num prego. Lá está o prego, e enfiamos a ponta do mesmo na madeira, mas um golpe não basta, é preciso continuar a desferir-lhe golpes, até que se ache devidamente cravado na madeira. De modo bastante parecido, as afirmações ministram golpes que enfiam a afirmação desejada na percepção do subconsciente. Não se trata de um novo método, de modo algum, pois é tão antigo quanto a própria humanidade. Os povos muitíssimos antigos, de dias muito distantes, sabiam muitas coisas sobre os mantras e as afirmações, principalmente positivas. Somos nós, na Idade Moderna, que nos esquecemos, ou talvez nos tenhamos tornado céticos quanto a tudo isso. Por esse motivo, é importante que você faça as suas afirmações para si próprio, e não permita que mais ninguém tome conhecimento delas, pois se outras pessoas céticas tiverem conhecimento das mesmas, irão troçar de si e talvez provoquem o surgimento de dúvidas. Foram os risos e as dúvidas das pessoas que impediram os adultos de ver os espíritos da natureza elementais e de poder conversar telepaticamente com os animais. Lembre-se disso. Você terá decidido qual o anoitecer de um dia adequado, e no dia em questão, quando chegar, deve fazer todos os esforços para permanecer tranquilo, em paz consigo próprio e com todos os demais. Isso tem importância vital. Não deve haver qualquer conflito interno em você. Conflito esse que o leve a ficar agitado. Como exemplo, suponhamos que você haja tido uma discussão acalorada com alguém nesse dia, ficará pensando no que teria dito se dispusesse de mais tempo para pensar, e pensará em coisas que lhe foram ditas, e toda a sua atenção não estará focalizada na viagem pelo astral. Se você estiver perturbado ou agitado durante o dia proposto, transfira sua experiência em tentar realizar a viagem astral para outro dia em que esteja mais sossegado. 44. Mas supondo que tudo tenha corrido tranquilamente e que no decurso do dia, você esteve a pensar seriamente na viagem astral, assim como aconteceria no caso de uma viagem para ver alguma pessoa amada, residindo tão longe de você que seria um acontecimento especial viajar. Até lá, vá para seu quarto, dispa-se devagar, mantendo-se calmo e respirando com firmeza e descontraidamente.
Quando estiver pronto para se deitar, certifique-se de que sua roupa de dormir esteja inteiramente cômoda, isto é, não deve estar apertada ao redor do pescoço, nem ao redor da cintura, pois a roupa apertada incomodam o corpo físico e podem causar um sobressalto em algum momento mais crítico. Assegure-se de que o seu quarto esteja com uma temperatura agradável, isto é, não se encontre muito quente ou demasiado frio. Se tiver pouca roupa na cama, tanto melhor, porque você não quererá sentir-se oprimido pelo peso excessivo de qualquer material a cobrir o seu corpo. Apague a luz do quarto, após ter verificado naturalmente que as cortinas foram fechadas, de modo que nenhum raio de luz possa vir ter aos seus olhos em qualquer momento. Contudo, isso satisfatoriamente realizado, deite-se de modo cômodo. Refastele-se, deixe-se amolecer, relaxe-se completa e inteiramente. Não adormeça, se o conseguir evitar, embora o sono, se você houver repetido o seu mantra corretamente, não se preocupe, porque ainda assim irá lembrar-se. Aconselhamo-lo a permanecer bem desperto se puder, porque essa primeira viagem fora do corpo é realmente muito interessante. Deitado de modo confortável, de preferência de costas, imagine que está a forçar a saída de um outro corpo do seu, imaginando que a forma fantasmagórica do astral está sendo expulsa. Você consegue senti-la erguendo-se, como uma rolha a subir no meio da água, e a sente retirando-se das próprias moléculas do seu corpo carnal. O formigueiro é muito leve, e virá então um momento em que ele quase cessará. Tenha cuidado, nesta altura, porque o movimento seguinte será uma sacudidela, se você não tiver cuidado, e se você se sacudir com violência, o corpo astral voltará ao físico com impacto. A maioria das pessoas, na verdade quase poderíamos dizer todas, já passou pela sensação de cair exatamente no momento do sono. Estudiosos afirmaram que isso se trata de um vestígio dos dias em que os homens foram macacos. Na verdade, essa sensação de queda é causada por uma contorção que faz com que o corpo astral, que começou a flutuar, caia de volta ao corpo físico. Com frequência, ele fará com que a pessoa volte a acordar-se com sobressalto. Mas em qualquer caso há geralmente uma sacudidela ou sobressalto violento, e o corpo astral volta, sem ter saído pouco mais do que alguns quantos centímetros do físico. Se você perceber que há a possibilidade de uma sacudidela, você não se sacudirá, de modo que você deve saber da existência das dificuldades para poder superá-las. Após a cessação do formigamento leve, não faça movimento algum, e virá uma friagem repentina, uma sensação como a de que algo o abandonou. Você pode ter uma impressão de que existia alguma coisa logo por cima e, para dizer as claras, como se alguém estivesse deixando cair um travesseiro em cima de você. Não se perturbe, e se não se deixar perturbar, logo verá que está olhando para si próprio, talvez da extremidade da cama, ou mesmo do tecto, olhando para baixo. Examine-se com tanta calma quanto conseguir, nessa primeira ocasião, porque você jamais se viu tão claramente como acontece nessa primeira excursão. Olhe para si próprio, e certamente terá uma exclamação de espanto, quando descobrir que seu aspecto é muito diferente daquele que imaginava. Nós sabemos que você se observa ao espelho, mas a pessoa não vê um reflexo verdadeiro de si, mesmo no melhor dos espelhos. As direitas e esquerdas se invertem, por exemplo, e há outras distorções. Não há nada como colocar-se frente a frente consigo próprio. Tendo-se examinado, você deve praticar o movimento pelo aposento, examinando um armário ou uma cômoda, observando a facilidade com que você pode ir a qualquer parte. Examine o tecto, aqueles lugares que normalmente não alcança. Por certo, encontrará muita poeira nos lugares inacessíveis, e isso lhe será uma experiência útil. Procure deixar impressões digitais na poeira, e verificará que não consegue. Os seus dedos, a sua mão e o seu braço afundam-se pela parede, sem qualquer sensação. Quando estiver satisfeito, vendo que pode mover-se à vontade, olhe entre o seu corpo astral e o físico. Está vendo como cintila o seu cordão de prata? Se já esteve em alguma ferraria antiga, recordar-se-á do modo pelo qual o metal vermelho e quente cintilava, soltando fagulhas quando era batido pelo malho do ferreiro, mas neste caso, ao invés das fagulhas vermelho cereja, estas fagulhas serão azuis ou mesmo amarelas. Afaste-se do seu corpo físico, e verificará que o cordão de prata se estende sem qualquer esforço, sem qualquer diminuição de diâmetro. Volte a olhar o seu corpo físico, e então vá para onde planejara,
Pense na pessoa ou no lugar e não faça nenhum esforço para isso. Limite-se a pensar na pessoa e no lugar. Você se erguerá pelo tecto, verá sua casa e a rua por baixo. E então, se for a sua primeira viagem consciente, seguirá com bastante vagareza até o destino. Você estará indo devagar o suficiente para reconhecer o terreno por baixo. Quando estiver acostumado a viajar conscientemente no astral, marchará com a velocidade do pensamento, e quando fizer, não encontrará limites às suas andanças no astral. Quando tiver muita prática na viagem astral, você poderá ir a qualquer parte, não apenas nesta Terra. O corpo astral não respira ar, de modo que você pode ir ao espaço exterior, pode ir a outros mundos ou outros planos, coisas que muitas pessoas fazem. Infelizmente, devido às condições atuais, elas não se lembram dos lugares onde estiveram. Com a prática, você o fará conscientemente e recordando-se depois. Se achar difícil concentrar-se na pessoa que pretendeu visitar, sugerimos que tenha uma fotografia da mesma, não fotografia emoldurada, porque se estiver com uma no leito você poderá rebolar e quebrar o vidro, cortando-se. Que seja uma fotografia comum e sem moldura, segure-a nas suas mãos. Antes de apagar a luz, olhe prolongadamente para o retrato, e depois apague a luz e procure reter uma impressão visual da pessoa cujos traços fisionômicos se acham na mesma. Isso facilitará as coisas. Algumas pessoas não conseguem fazer viagens astrais se estiverem demasiado cômodas, bem alimentadas ou aquecidas. Há quem somente consiga efetuar viagens astrais conscientemente quando não se sente cômoda, quando tem frio ou fome, é verídico. Por exemplo, há pessoas que comem deliberadamente algo que lhes cria indisposição, e é quando conseguem fazer a viagem astral sem qualquer dificuldade. Supomos que o motivo para isso está em que o corpo astral fica inteiramente farto do desconforto causado no corpo físico. No Tibete e na Índia, existem eremitas que são encerrados entre 4 paredes que nunca veem a luz do dia. Esses eremitas recebem alimentação talvez de 3 em 3 dias, e apenas o suficiente para que a vida se mantenha no corpo, para que a chama débil e tremelicante da vida não se extinga. Esses homens conseguem fazer a viagem astral continuamente, e viajam na formal astral a qualquer lugar onde existe algo a aprender. Viajam de tal modo que podem conversar com telepatas, viajam de modo que talvez possam influenciar as coisas no bom sentido. É possível que você, nas suas próprias viagens astrais, encontre homens assim, e se isso acontecer será realmente uma bênção, pois eles pararão dando-lhe conselhos, dizendo-lhe como fazer mais progressos. Leia e releia esta lição. Voltamos a repetir que somente a prática e a fé são necessárias para que também você possa viajar no astral, libertando-se por algum tempo dos problemas deste mundo.